A paz do Senhor para todos. Eu sou o pastor Louveras, presidente da União Evangélica aqui do 21 BPM. Estamos aqui realizando esse culto maravilhoso em louvor a Deus, porque o Deus é a solução de todas as causas. Deus não perdeu o controle de nada. Então, todas as quarta-feiras, de 12 às 13 horas, estamos aqui na nossa capela, louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou ler uma breve palavra que está em 2 Reis, capítulo 4, uma passagem muito conhecida, que é do versículo 1 ao versículo de número 7, que fala sobre o milagre do azeite. Diz assim a palavra do Senhor: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que vão enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Louvado seja Deus. Amados, naquela época não havia a previdência, não havia a aposentadoria. E quando morria o chefe de família, a viúva ficava desamparada, bem como os seus filhos. E o seu marido era um servo de Deus. Entretanto, deixou muitas dívidas, e os credores foram lá cobrar. E como ela não tinha dinheiro, eles iam levar os seus filhos como escravos. E ela foi perguntar ao servo de Deus: o meu marido, teu servo, temia ao Senhor. Ele era um homem correto, andava no caminho do bem. Entretanto, ele morreu, e os credores estavam lá em casa querendo levar os meus filhos. E o profeta sabiamente perguntou: o que queres que eu te faça? O que você tem em casa? Ela disse: eu não tenho nada e só tenho um pouco de azeite. Ela não tinha nada, amados, mas tinha azeite. Nós temos que ter azeite, porque o azeite simboliza o Espírito Santo de Deus em nossa vida. E o azeite simboliza mais ainda a nossa conduta diante de Deus e diante dos vizinhos, diante das pessoas que ficam ao nosso redor. O que me chamou a atenção
que ela era uma pessoa inteligente, uma pessoa que se dava bem com os seus vizinhos. Ela tinha um bom relacionamento com os seus vizinhos. E com isso, ela mandou seus filhos, conforme a palavra do profeta, trazer vasilhas. E quando os vizinhos, com o coração aberto, emprestou a ela várias vasilhas. E o milagre de Deus aconteceu. E o azeite desceu e ela encheu várias vasilhas de azeite. E quando o azeite acabou, ela quando viu que estava cheio de azeite. E nós sabemos que naquela época o azeite tinha muito valor. E ela ficou contente, porque tinha muito azeite. Então ela foi falar para o homem de Deus: olha, o Senhor fez milagre. Eu estou com muito azeite. Eu vim aqui agradecer ao Senhor por ter me orientado e orado por mim. E agora, o que eu faço? E o profeta de Deus, o homem de Deus, sabiamente a orientou: pega os azeites que você tem em casa, vende, paga para o credor aquele que tu deve e vive com o restante do azeite. Então, amados, se nós confiarmos em Deus, se nós tivermos a direção de Deus, se andarmos corretamente segundo a sua palavra, não vai nos faltar nada. O milagre de Deus vai acontecer em nossas vidas, como aconteceu com aquela viúva. Aleluia. Bem relacionada, bem temente ao Senhor, bem inteligente. E uma coisa me chamou também a atenção: ela foi e voltou para dar satisfação ao profeta, que certamente orou para que ela obtivesse a vitória, e também agradecendo o empenho e a sabedoria com que aquele profeta a guiou na sua condição que estava muito precária naquele momento. Eu quero dizer, se você orar a Deus, se você andar no caminho do Senhor, se você temer o Senhor te dará o teu milagre. O teu milagre vai acontecer. O Senhor vai derramar o seu azeite sobre você e você vai ter vitória. Você vai ter paz. Você vai ter segurança, sabendo que o Deus Todo-Poderoso que você serve, Ele é fiel e nunca te deixa sozinho. Eu quero dizer que o Senhor é fiel, eu quero dizer que o Senhor ama a todos, eu quero dizer que o Senhor zela pela nossa vida. E mais ainda, que nosso Deus não perdeu o controle de nada. Sempre ande cheio do azeite. Sempre ande confiando em Deus. Sempre faça a sua vontade. Que Deus venha abençoar a todos. Estamos aqui orando por vocês e orando pela paz do Brasil, pela paz do nosso município e para que todos venham ter uma vida decente, tranquila e feliz diante de Deus. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus.